E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre 5 SUVs que são sim baratos, mas que são terríveis compras. Simplesmente vocês têm que fugir desses SUVs porque eles são um problema na certa. Bom, hoje eu separei 5 SUVs para vocês que dão muito problema relacionados a câmbio. Tem alguns outros que também podem apresentar aí algumas coisinhas a mais além do câmbio, mas em específico vamos falar de transmissão, que é uma coisa que hoje você compra aí um carro por volta dos 50 mil reais e se você tiver que trocar a transmissão, o preço base é 10 mil reais fora a mão de obra. Então, para vocês terem noção de quais carros vocês devem evitar, mesmo que sejam baita carros e que estiverem naquele precinho, simplesmente não compre porque não é negócio bom. Se você quiser uma parte 2 para esse vídeo, seja com sedãs ou outras categorias, comenta aí embaixo que eu logo trago para vocês. Volkswagen CrossFox. Membro exclusivo do clubinho dos defasados aqui do Brasil, o Fox é um compacto popular que foi apresentado em 2003 e desde então segue em linha com algumas atualizações em seu visual, interior e exterior, mas continua com a mesma plataforma extremamente desatualizada em pleno 2020. Uma das versões mais desejadas do modelo era a aventureira batizada de CrossFox, que o transformava em um crossover com uma maior altura em relação ao solo, entre outros. No visual, ele conta com faróis com máscara negra, nas laterais entrega apliques em plástico preto nas caixas de rodas e, por falar nelas, elas são de 16 polegadas com pneus de uso misto e passando para a traseira, temos o famoso step pendurado que o colocava como um dos principais concorrentes do EcoSport 2 décadas atrás. No interior, o acabamento é comum da categoria, entregando plástico duro por todos os lados e uma montagem mediana. A lista de equipamentos é completa e o espaço interno bom para um compacto. Em motorização, o Volkswagen dispõe do bloco 1.6 aspirado flex de 120 cavalos e 16,8 kgfm de torque. Você pode optar pela transmissão manual de 6 marchas ou a tenebrosa iMotion automatizada com 5 marchas. Uma das mais ruins do mercado, o câmbio automatizado iMotion é muito conhecido por seus trancos durante as trocas de marchas. Em inúmeros casos, a transmissão não engata as marchas sequentes e, além de tudo, a manutenção do câmbio é cara, o consumo é alto e o CrossFox ainda entrega um altíssimo índice de roubo. O Volkswagen CrossFox encerrou sua produção no Brasil em 2017 e os últimos modelos disponíveis no mercado são 2018. Peugeot 2008. Crossover compacto francês, o 2008 é lanterna no segmento e dentro do grupo PSA sai perdendo ainda para seu irmão C4 Cactus. O Peugeot foi lançado no Brasil em 2015 e nunca fez o sucesso desejado. Boa culpa disso são as dimensões inferiores a quase todos os seus concorrentes e cá entre nós, o 2008 está mais para uma perua cross, assim como a Space Cross, do que um SUV compacto como um HR-V e Renegade. No visual, apesar de tudo, ele não é um carro feio ou coisa do tipo. Dependendo da versão, ele conta com alguns detalhes cromados, LEDs diurnos nos faróis, rodas de 16 polegadas e assinatura em LED na traseira. No interior, ao primeiro olhar, o 208 surpreende com um visual bastante futurista e moderno que chama muita atenção. Infelizmente, o acabamento predomina em plástico e range com o passar dos anos. Pelo menos ele é extremamente completo em equipamentos, já que o espaço interno também fica devendo. Em motorização, o 2008 oferta o conhecido bloco 1.6 Turbo THP com transmissão manual de 6 marchas para a versão topo de linha Grife. Entre 2015 e 2017, ele tinha a opção do 1.6 aspirado flex, de até 122 cavalos e 16,4 kgfm de torque, com opção de transmissão manual de 5 marchas ou, pasmem, o automático de 4 marchas AL4.
Não, você não entendeu errado. Ele utiliza assim a atualização do câmbio que aterrorizou proprietários da família 307 da Peugeot e C4 da Citroën nos anos 2000. A transmissão, que tinha falha na vedação, causava o efeito conhecido como derrame, e ele também apresentava problemas nas válvulas solenoides e cintas, ou seja, um câmbio que deveria ter sido aposentado em 2011 junto do 307 hatch sedã. Finalmente, em 2018, ele foi substituído por um automático de 6 marchas mais confiável, e somente em 2019, já no fim da atual geração, ele ganhou uma transmissão automática também com 6 marchas para motorização turbo. E essas sim são opções boas, mas o AL4 simplesmente fuja dele. Chevrolet Captiva. SUV intermediário americano, o belíssimo Captiva foi um dos líderes de seu segmento durante alguns anos, quando não tínhamos lá muitas opções no segmento que hoje em dia está começando a dominar o mercado global. O modelo vinha importado do México e, como não cobrava impostos para importação, era um dos melhores custo-benefício frente a alguns concorrentes. Lançado em terras tupiniquins em 2008, o Chevrolet Captiva impressionava com um visual cheio de cromados, rodas de 18 polegadas e um porte bastante musculoso e imponente. No interior, o acabamento tem sim bastante plástico duro, mais que um Honda CR-V para vocês terem ideia, mas pelo menos os materiais são de boa qualidade e com o tempo não parecem ser uma escola de samba como no 2008. Para a época, ele é um carro muito completo e tem um ótimo espaço interno. No Brasil, o Captiva utilizou 3 motorizações distintas, entre elas um 2.4 aspirado a gasolina e 2 V6 também a gasolina, com transmissões automáticas de 4 ou 6 marchas. O câmbio é o calcanhar de Aquiles do modelo. Extremamente problemática, a transmissão do Chevrolet foi muito mal projetada. Tanto os V6 quanto os 4 cilindros apresentam problemas e, pasmem, não só o automático de 4 marchas, mas também o de 6 dá problema. Nos V6, o disco de mola quebra prematuramente. Muitos proprietários relatam o defeito dentro da garantia, para se ter ideia. Essa peça causa perda total no câmbio, por conta de exercer um efeito dominó dentro da transmissão. A Chevrolet negava a garantia e cobrava para a troca da transmissão valores superiores aos R$25 mil na autorizada. Em oficinas especializadas, o preço gira em torno de R$10 mil. Para os Captiva de 4 cilindros, o problema fica na engrenagem planetária, com um problema de lubrificação. Ela pode estourar componentes dentro do câmbio que caem no meio das engrenagens e, assim como os V6, dá perda total. Neste caso, o conserto preventivo fica por volta dos R$4 a R$6 mil. Fora estes problemas, o Captiva tem um conjunto de suspensão muito frágil que simplesmente não foi feito para as ruas brasileiras. A substituição também é caríssima e o modelo tem um consumo excessivo e, como vocês já devem imaginar, as peças são absurdamente caras e muito difíceis de serem encontradas. Os modelos menos suscetíveis a problemas são os 2012 em diante, com a motorização 2.4 e transmissão atualizada de 6 marchas. Ford EcoSport PowerShift. Mais um compacto para a lista de hoje. O EcoSport é o pioneiro do segmento que faz tanto sucesso no Brasil hoje. Derivado do Fiesta, o Eco chegou por aqui em 2003 e ocupou o posto de líder da categoria até 2014. O Ford de segunda inovava com importantes controles de estabilidade, 7 airbags, entre outros destaques que antes não eram oferecidos nem como opcional. No visual, o modelo 2013 conta com luzes diurnas em LED, rodas de 16 polegadas e o famoso step pendurado na traseira. No interior, o acabamento também é repleto de plástico, mas pelo menos é bem montado frente ao CrossFox, por exemplo. A lista de equipamentos é completa e o espaço interno bem apertado no banco de trás.
Em motorização, o EcoSport ofertava o bloco 1.6 aspirado flex Sigma e o Duratec 2.0 aspirado flex de 147 cavalos e 19,7 kgfm de torque. Este podia ser associado a uma transmissão manual de 5 marchas ou o fatídico automatizado de dupla embreagem e 6 marchas Power Shift. Falando de uma pessoa com terrível experiência com essa transmissão, galera, o câmbio é simplesmente um pesadelo. Ele não engata ou troca marchas em subidas, em ultrapassagens e velocidades de cruzeiro ele não reduz, a transmissão superaquece muito fácil e cheira queimado dentro do carro, fora que ela também dá trancos e em alguns casos trava. O problema principal é geralmente apresentado em uma das duas embreagens e, como sempre, na parte de lubrificação. O Power Shift gerou uma multa de 27 milhões de dólares nos Estados Unidos e 2 vítimas fatais, já que por lá um Ford Focus reduziu marcha e simplesmente acelerou sozinho furando um sinal com o câmbio travado. Por aqui, EcoSport, Fiesta Sedan e Hatch e Focus Sedan e Hatch utilizam o câmbio Power Shift e várias unidades apresentaram tais defeitos. A marca pelo menos trocava componentes da transmissão e estendia a garantia entre 5 e 10 anos se algum carro com o câmbio apresentasse o defeito. O Eco Power Shift foi vendido entre 2014 e 2017. A linha 2018 ganhou uma reestilização, 2 novas motorizações e ótimas transmissões automáticas de 6 marchas e conversor de torque. Estes sim, a partir de 2018, são carros confiáveis. Volvo XC60. SUV de alto luxo sueco, o XC60 é tido como o carro mais seguro do mundo, dada sua estrutura extremamente forte e inúmeros assistentes de segurança ativa e passiva que auxiliam o motorista. Quando foi apresentado ao mundo em 2009, o modelo era sem sombra de dúvidas o mais inovador dentre todos seus concorrentes e não demorou para que logo se tornasse um sucesso de vendas mundial. O XC60 de primeira geração até hoje tem um design muito bonito e atual, com faróis xenon, detalhes em alumínio no exterior, rodas de até 20 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento do Volvo é fantástico, com somente materiais de primeira e uma montagem intacta. A lista de equipamentos é completa e o espaço interno ótimo. Em motorização, o destaque vai para o propulsor 2.0 turbo a gasolina, herdado do Fusion. São 240 cavalos e 32,6 kgfm de torque. A transmissão é sempre automatizada de dupla embreagem e 6 marchas, derivada de adivinhem onde. Se você pensou Ford, está certíssimo. O XC60 de primeira geração compartilha muitos componentes com veículos Ford, por conta de a marca americana ter sido dona da Volvo durante 1999 a 2010. O Volvo utiliza a mesma base, mas não tudo do Power Shift. Os defeitos apresentados são basicamente os mesmos: trepidações, trancos durante as trocas de marchas e, em alguns casos, pode chegar a travar com o carro em movimento. O Volvo, além do problema na embreagem dos Power Shift, também apresenta um terrível defeito na mecatrônica. O problema é muito comum nos XC60 com a motorização T5 e é apresentado geralmente entre 30 até 80 mil quilômetros e tem oficinas especializadas que atendem mais de 50 carros por ano com este defeito. A marca cobria a troca somente dentro dos 2 primeiros anos da garantia. Após este período, se o veículo tivesse todas as revisões na concessionária, eles cobriam 60% do valor, que gira em torno de R$20 mil. Em oficinas especializadas, o valor é cerca de 30% inferior. A partir de 2015, a marca passou a utilizar a ótima transmissão automática de 8 marchas que não apresenta tais problemas. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 SUVs baratos, mas que são para você fugir deles? Comenta aí embaixo sua opinião, não se esquece de comentar se você quer uma parte 2 com outra categoria, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, _garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!